Então eu vou falar aqui com vocês de abordagens organizacionais estratégicas, ou seja, são formas que a gente encontra de enfrentar a problemática. Basicamente o que a gente faz é entender um conjunto de problemas, a gente vai construir um sentido comum relacionado à problemática, depois a gente vai poder pensar em ações voltadas para a solucionática, que é o que interessa para a gente. Bom, eu vou falar alguns truísmos aqui, porque como nós estamos falando de alinhamento, é importante que a gente veja o mesmo contexto. Nós estamos vivendo num mundo com uma dinâmica muito acelerada de mudança. Vocês devem ter percebido recentemente, com o crescimento e a aceleração do uso da inteligência artificial, essas mudanças estão muito aceleradas. E isso, obviamente, afeta as pessoas e as organizações. Essas mudanças geram incongruências, tanto internamente como também externamente. Ou seja, é difícil muitas vezes a gente falar a mesma língua dentro das organizações e mais difícil ainda a gente conversar com as demais com as quais a gente tem que colaborar. Essas incongruências pedem permanentemente processo de mudança organizacional. Hoje também tem se falado muito em transformação, é uma outra palavra que está bastante em voga, eu até gosto bastante dela. E a ferramenta que eu utilizo nas organizações para poder alinhar as ações em função da busca por essas congruências é a gestão da estratégia. Então vamos ver um pouquinho essas duas palavras, gestão e estratégia. Que são palavras muito comumente usadas e liberalmente usadas também, e obviamente elas são polissêmicas, elas têm muitos significados, e é importante que a gente tenha uma visão comum sobre isso. Gestão, para fins do nosso tipo de trabalho, é um processo. É um processo que envolve uma parte que tem a ver com a análise de situação, ela tem a ver com o desenho de soluções para os problemas que são encontrados, um conjunto de ações que são monitoradas, obviamente, e finalmente um processo de avaliação. Com o resultado dessa avaliação, recomeçamos o processo. Então a gestão é importante que ela seja vista como um processo, é algo que é cíclico, que é iterativo. Diferentemente da administração, né? A administração, na verdade, é a aplicação, ou seja, é ministrar conjuntamente as ações que foram pensadas anteriormente. A gestão, quando a gente se propõe a fazê-la, é realmente muito fortemente marcada pela fase de análise. E o que é uma estratégia, então? É outra palavra aí polissêmica, que tem muitos sentidos, mas aqui nós estamos falando de um conjunto de norteadores para a tomada de decisão. Então, quando a gente desenvolve uma estratégia, e é o que a gente vai fazer nestes dias aqui, a gente está pensando num conjunto de norteadores comuns para a tomada de decisão. Isso facilita a priorização, facilita a alocação de recursos e facilita também a comunicação para que haja uma tendência a sucesso, uma tendência maior ao sucesso nesse trabalho. A estratégia também é muito comumente entendida hoje como uma ferramenta para agregação de valor no trabalho das organizações. Isso não somente nas empresas, né, que visam ao lucro, mas também todo tipo de organização. A gente está aqui e ali recebendo salário, recebendo pelos nossos serviços, e tudo isso existe porque nós estamos precisando agregar algum valor relativo àquilo que a gente recebeu como insumo no início. Essa agregação de valor gera uma cadeia, que nós vamos ver mais para frente, em que a gente tem clientes e provedores. E essa posição é relativa, como a gente vai ver mais para frente, né? Nem sempre a pessoa que é hoje cliente vai continuar sendo, né? Amanhã ela pode ser que seja um provedor nessa cadeia. Então a gestão da estratégia é um processo, eu vou ler isso aqui porque é um conceito, é importante a gente falar com clareza, né? É um processo de transformação por meio do qual uma organização analisa seu contexto, desenha e opera mudanças, sempre monitorando e avaliando as ações, de modo a tomar progressivamente, porque é um processo que envolve aprendizagem, melhores decisões no sentido do alcance de seus objetivos. Então esse é o conceito de gestão de estratégia. Basicamente a gente tem 4 etapas para um processo de transformação numa organização, ou mesmo na vida de uma pessoa. A primeira delas é a de análise estratégica. A segunda é a de geração de ideias. A terceira é de escolha estratégica. E a quarta é de execução da estratégia. As 3 primeiras são design. Pensar os recursos e encontrar forma de utilizar esses recursos da maneira mais inteligentemente possível. Somente a quarta que é a execução. Nestes dias aqui, nós vamos trabalhar principalmente nas fases de geração de ideias e de escolha estratégica.
muito provavelmente não, houve já grande pensamento, como eu estava ouvindo agora aqui, em termos de análise estratégica. Isso continuará acontecendo, né? Mas nós vamos basicamente trabalhar, como vocês vão ver aqui logo nos desenhos que eu vou mostrar, em geração de ideias e em fazer escolhas estratégicas, para que depois, em momentos futuros, venham as etapas que têm a ver com a execução da estratégia. Uma coisa que eu considero fundamental na gestão da estratégia e nesse movimento todo de mudança é a necessidade e a possibilidade que a gente tem de aprendizagem. Sempre que eu estudei, né, todo tipo de teoria de sobrevivência dos seres e das organizações, que somente aqueles seres e organizações que são aprendentes é que conseguem sobreviver bem. Existe uma tendência muito grande em repetição do erro. Se vocês pensarem nas cidades, por exemplo, elas são muito calcadas na ideia de crescimento e não de desenvolvimento. E com esse crescimento, sem o design, sem o pensamento, muitas vezes o que a gente faz é repetir padrões de erro, complicando ainda mais a situação, porque você tem um aumento de escala do que não é necessariamente bom. A aprendizagem, dentro de um pensamento de ciclos, permite que a gente faça as análises, corrija os erros e saia do círculo vicioso para entrar em círculos virtuosos. Em suma, o que a gente tenta fazer em gestão com a aprendizagem é tomar melhores decisões. Porque a gente sempre tem que tomar decisões de uma forma ou outra, né? Mas o bom é a gente tomar melhores decisões. E para isso a gente tenta desenvolver e aplicar as estratégias. Para a gente conseguir gerir estratégias, existe uma fase muito importante que é de alinhamento, que é que a gente vai trabalhar aqui nesses dias. Uma palavra importante que surge aí é a da harmonização. Ou seja, vibrar na mesma frequência, conhecer o mesmo vocabulário, comungar ideias, chegar conjuntamente a consensos e conclusões sobre o que precisa ou não ser feito. E também uma outra coisa importante que essa é a amenização dos conflitos, né? Todas as organizações têm conflitos. E esse trabalho conjunto de gestão da estratégia, de desenho e execução das estratégias, ajuda muito a reduzir o conflito, porque existe uma construção coletiva de consenso e a construção de um mundo possível de forma conjunta. A partir do momento que isso vem para o explícito, a gente consegue gerenciar. Enquanto estiver no tácito, são apenas ruminações que muitas vezes vão aumentar as nossas ansiedades, vão piorar os dissensos e vão impedir que a gente tenha uma efetiva comunicação. Eu terminei aqui colocando a palavra comissionamento, que é no sentido de assumir uma missão conjuntamente. Então, o trabalho de comunicação que é feito na gestão do conhecimento permite que as pessoas efetivamente assumam conjuntamente uma missão, porque elas têm essa visão comum do que é que precisa ser feito, de quais são as entregas que estão propostas para a sociedade. O que é que a gente busca mudar quando faz gestão da estratégia? A primeira coisa é a mudança de modelo mental. Isso aqui que eu vou falar eu considero bastante importante e é algo que acontece ao longo do tempo. Eu vou listar isso aqui porque é importante a gente saber, mas isso só é construído com muito tempo de trabalho conjunto, né? A primeira coisa que eu acho importante acontecer é a gente sair da complacência para poder sentir aquela ideia de inconformidade. Assim, eu não me conformo. Você tem que dizer assim, eu não aceito as coisas como elas estão. Não dá para aceitar, não dá mais, né? Não tem como. A gente vê muitas organizações, as pessoas vão aceitando as coisas como elas são, aquilo vai se calcificando, vai se coagulando, aí depois fica muito difícil mudar. Então, primeiramente, a gente precisa não aceitar as coisas como elas estão para poder partir para a mudança, né? Depois vem a gente sair da passividade e ir para a proatividade, e não ficar só esperando que alguém venha e convoque. A gente tem que propor ideias, oferecer o que a gente tem em termos de trabalho, deixar de ser meramente reativo para também fazer prospecção, não esperar que a desgraça venha, que a crise venha, né? A gente poder prospectar e imaginar, entender o que é que pode vir a acontecer para poder se preparar. E, finalmente, eu acho que é fundamental a gente deixar de ter uma visão fragmentada da organização, do contexto, e para poder ter um construto que seja integrado e que, de alguma forma, seja coerente para a gente poder trabalhar. Essas mudanças são fundamentais para a gente poder ter uma boa gestão da estratégia. E como é que, afinal, a gente gerencia uma estratégia? Primeiramente é com liderança. Alguém precisa puxar
essas pessoas que estão sendo proativas e dizer, não, tudo bem, vamos fazer alguma coisa junto, né? Sem vontade política não tem como. É preciso que a organização aceite a necessidade da mudança e faça isso que está acontecendo aqui, por exemplo. Não, vamos fazer um trabalho conjunto, vamos convocar as pessoas, vamos pedir alguém de fora para trazer uma visão isenta. E é importante haver um esforço no sentido da instauração de um pensamento estratégico na organização também. Isso aí é feito com muita conversa, com leituras, com debate e também com a aceitação do novo, né? Porque a inovação, quando eu estava fazendo minha tese, eu li um texto muito interessante sobre isso, ela não é meramente a invenção, né? A invenção muitas vezes ocorre facilmente. Agora, a inovação é a implantação da inovação, é a institucionalização da inovação. Então, a abertura para a inovação é fundamental para a gente poder ter uma boa gestão da estratégia e bons processos de mudança. E, finalmente, vem entender o trabalho como ciclos de PDCA, que é o tal do Plan, Do, Check, Act. Planejar, fazer, verificar, monitorar e agir em função do que foi descoberto. É ter essa visão dos ciclos e sair dos viciosos para ir para os virtuosos. E para isso acontecer, como foi dito aqui, é preciso ter algum esquema de mensuração. Para você poder monitorar e avaliar, é preciso ter um esquema de mensuração. E esse esquema de mensuração ele tem que estar dentro de uma lógica de coerência do construto geral estratégico. Eu tenho trabalhado no sentido de obter esse clima para a gestão da estratégia nas organizações, pensando muito em complexidade. Como é que a gente faz esse trabalho de gestão da estratégia? A primeira coisa é um trabalho de comunicação para a gente poder reduzir a complexidade que existe. O que eu estou falando aqui de complexidade? 1 milhão de coisas acontecendo. Fatos, atos, documentos circulando, mensagens, leis, notícias, tudo isso está acontecendo e bagunçando a cabeça da gente. É muito difícil uma pessoa ter um controle, mesmo o chefe, por mais informado ou a chefe que seja, ter um controle de tudo que está acontecendo, porque é muita informação. Então, para a gente poder lidar e gerenciar com isso tudo, a gente tem que ter uma redução dessa complexidade. Essa redução permite a comunicação da problemática. Quando a gente faz a árvore de problemas, esse trabalho todo na jornada de planejamento, é exatamente isso que a gente está fazendo. Depois a gente constrói, com base no que foi encontrado, um modelo de gestão. Esse modelo, de certo modo, ao longo do tempo, ele retoma a complexidade, porque ela é inevitável. Só que a complexidade é retomada agora numa base gerenciável, porque existe um modelo e está todo mundo enxergando mais ou menos a mesma coisa. Então, a ideia de mudança ela tem que passar a fazer parte do metabolismo da organização. Não é assim, nós vamos fazer uma mudança agora. Não, nós vamos entender o que é o processo de mudança, qual é a importância da preparação para a mudança, e a mudança vai passar a fazer parte do nosso sistema. A gente vai estar adaptado para essas mudanças, claro que na medida do possível. Aí tem essa imagem aqui que eu gosto de mostrar, a imagem da teia da aranha do lado esquerdo é uma confusão, e para conectar qualquer 2 pontos aí, geralmente é muito mais difícil do que aconteceria do outro lado. Se alguém quiser explicar como é que você faz para sair de um ponto e ir para o outro, é muito difícil no primeiro caso. E no segundo é muito mais fácil. Mesmo porque existe uma certa harmonia, uma certa simetria, que são funções que a gente consegue criar com o design, até nas coisas mais complicadas em termos de comunicação e texto. Então a ideia é essa, reduzir a complexidade, construir um modelo comunicável e gerenciar esse modelo de modo que a complexidade seja algo com que a gente possa lidar. Como é que a gente cria e trabalha com modelos de sistemas, entendendo muito bem o que isso significa no nosso cotidiano? Eu gosto de diferenciar essas duas coisas aqui, porque é o que a gente faz quando está trabalhando com gestão. Primeiramente, a gente está lidando com sistemas que são conjuntos de elementos ou componentes que, muito embora funcionem independentemente, eles têm uma outra função conjunta quando eles estão coladinhos ali e reorganizados. Um exemplo claro é um carro, por exemplo, né? Se você pegar a bateria do carro e conectar a lâmpada vai acender, né? O motor, isoladamente também com a gasolina, ele vai rodar, mas nós temos uma função para isso quando a gente junta tudo, que é o deslocamento de um lado para o outro, né? E também um modelo que é uma miniaturização ou uma simplificação da realidade. Então, uma organização como, por exemplo, um ministério ou um instituto é um sistema. Ele tem um conjunto de áreas,
que têm funções diferentes e são funções isoladas, mas que também tem que ter um objetivo conjunto comum, tem que ter um sentido comum, né? E para a gente conseguir visualizar esse universo todo de trabalho, é importante que a gente crie uma simplificação disso aí. Tem vários tipos de simplificação que a gente conhece, os organogramas, os planos, enfim, são muitos esses elementos, mas é importante a gente diferenciar esses dois aí, né, para poder fazer a gestão da estratégia. E a gestão da estratégia tem também aqueles que a gente chama de elementos. O modelo de gestão de estratégia, que é uma simplificação da realidade, ele tem elementos, no caso da gestão. O primeiro deles é um mapa de relacionamentos, eu vou mostrar cada um deles aqui, os exemplos, né? Os componentes estratégicos, são aqueles famosos negócio, missão, visão e valores, proposta de valor e curvas de valor, um mapa estratégico, iniciativas estratégicas e os indicadores e metas. Então, o mapa de relacionamentos é uma visão gráfica do conjunto de relações das quais a gente faz parte. Essa visão gráfica, do ponto de vista cognitivo, é muito mais favorável do que uma lista, do que um cadastro. Porque a gente consegue manipular, ao mesmo tempo, um conjunto maior de elementos e a gente consegue ver as articulações possíveis ou não entre esses elementos e como é que a gente pode se beneficiar dessas relações. Eu entendo que todo processo de gestão de estratégia bem-sucedido começa com um bom mapa de relacionamentos. Depois do mapa de relacionamentos vem os componentes estratégicos, negócio, visão, missão e valores, que são esses elementos que fazem com que a gente reme no mesmo sentido, né? O negócio é aquilo que dá a razão de ser à organização. A visão é uma fotografia de um momento futuro desejável. Como é que eu quero estar num determinado momento do futuro? A visão ajuda a gente a sair do status quo e ir até esse momento futuro. A missão tem um pouco dos elementos do negócio e também um pouco da promessa que a gente faz para os nossos clientes, o que é que a gente oferece, né? E, finalmente, os valores são a base ética, são os filtros que a gente utiliza para tomar a decisão. Esses elementos todos são muito importantes. Teve um momento em que eles estiveram muito em moda, você deve ter visto muito isso aí, ouvido falar. As pessoas desenvolviam esses elementos aí e engavetavam, né? O meu método de construção de modelo de gestão de estratégia tem esses elementos como algo fundamental e todo o trabalho é feito de modo que haja uma coerência no conjunto para que isso seja bem representado nos objetivos, nas metas e nos indicadores. Eu realmente acho fundamental que isso seja muito bem trabalhado nas organizações. Depois que a gente tem os componentes estratégicos, nós vamos produzir propostas e curvas de valor. A proposta de valor é o que a gente oferece à sociedade, quais são as características, os adjetivos da nossa organização que impulsionam a nossa ação, que favorecem e que nos diferenciam em relação aos demais. A gente não tem como entrar muito em detalhe nisso agora aqui, mas eu acho interessantíssimo o trabalho com propostas de curva de valor para a identidade corporativa, né, identidade organizacional, e para a gente poder expressar para a sociedade também, para os nossos clientes e pessoas com as quais a gente lida, aquela nossa essência. E como é que a gente trabalha, como é que a gente age. Permite que a gente faça também comparações de como a gente está agora com como a gente gostaria de estar no futuro, como é que a gente está em relação aos concorrentes, como é que os nossos clientes nos veem em termos desses atributos. E esse trabalho de proposta e curvas de valor já nos ajuda também a pensar a problemática. A verdade é que quanto maior e mais complexa a árvore de problemas, melhor costuma ser o modelo que surge depois, né? Mais rico, mais granular e mais rico, né? Então, a gente produz a árvore de problemas para levantar aquilo que eu chamo de problemática. A problemática é a base de um bom modelo de gestão. Quando a gente formula bem os problemas, a gente consegue ter boas soluções. E com os problemas a gente consegue construir uma estrutura causal que vai nos ajudar a entender o que é que está em questão, o que é que precisa ser mudado, inclusive também para a gente enxergar o que é que não pode ser mudado, quais são as externalidades que a gente deve considerar, porém que não serão objeto do nosso trabalho. E depois tem uma outra forma da gente enxergar também a problemática, que é fazendo uma inversão dela, no sentido de ter objetivos
e iniciativas estratégicas, que são já a gente partindo para o campo da ação. Isso tudo é organizado numa cadeia de agregação de valor, que a gente lê de baixo para cima, que são as perspectivas. Começam lá com a preparação de ativos lá embaixo, depois a gente vai para os processos internos. Os processos internos permitem que a gente tenha uma relação melhor com os clientes e com isso a gente consiga atingir os objetivos, alcançar os objetivos finalísticos da organização. Então isso aí é uma cadeia de agregação de valor. Nós estamos entregando valor o tempo todo. Né? E é, como eu disse, uma posição relativa. Eu recebo algo aqui e eu estou sendo cliente, mas daí eu vou passar isso para outra pessoa, eu estou sendo provedor. É importantíssimo entender isso aí nos fluxos e nos desenhos de processo. Uma vez que a gente tem um conjunto de objetivos estruturados ali no mapa estratégico, nós vamos partir para a criação de um plano mestre, isso aqui nós vamos fazer também, que é uma listagem das iniciativas estratégicas em que a gente faz uma divisão entre atividades, que são mais simples, projetos, que são mais complexos e tem uma entrega única, e processos, que são como os projetos que são máquinas de produzir resultados, mas eles são cíclicos. Né? É importante diferenciar projeto de processo. E aí vem a fase de planejamento. Depois vem toda uma outra fase aqui, que é a produção dos sumários executivos de projeto, a definição dos fluxos e desenho de processo de negócio. Vem a subdivisão das cartas Gantt, aquelas coisas bem complexas de planejamento, mas que são fundamentais. E também vem todo o desenho de um modelo de monitoramento e avaliação, porque senão a gente não tem como gerenciar. A gente tem que ter metas e tem que ter indicadores. As metas são objetivos, né, ou visões, mini visões, que têm um prazo, têm qualidades e quantidades bem definidas. Eu lembro que uma vez eu recebi uma mensagem de um candidato a governador aqui, e vem sempre com o nome da pessoa em cima, automático, né? Mário, conheça aqui as nossas metas de governo. Aí começava lá, construir mais escolas, construir mais hospitais, produzir... Não são metas, são objetivos, né? Não está falando até quando, não está falando quantidade, não está falando qualidade. Então, é importante a gente ter essas metas para os nossos objetivos e os indicadores, que são dispositivos que evidenciam um certo estado de coisa. Eles vão mostrar se nós estamos tendendo ou não a ter certos resultados no monitoramento, e na avaliação nós vamos perceber se nós tivemos ou não os resultados que eram esperados. Né? Essa ferramenta aqui de monitoramento e avaliação é fundamental para a gente poder dizer que está gerenciando alguma coisa, para poder comparar T0 com T1, T1 com T2 e assim por diante. E para poder dizer se a gente está sendo eficaz, eficiente e efetivo. Esse trabalho todo, como vocês podem imaginar, é bastante complicado, mas ele precisa ser costurado de alguma forma. Então a gente tem que desenvolver algum modelo de coordenação, que vai ter reuniões frequentes, que vai mostrar quais são os indicadores que não estão andando bem, o que é que tem que ser feito, quem é responsável e etc. E é importante a gente tentar fugir do modelo de reunião, porque reunião significa que não existe união. Quando a gente faz muita reunião, é porque não tem união, né? Então, assim, a gestão da estratégia, esse processo todo de comunicação que eu estou dizendo que é muito importante, é para a gente conseguir ter a união, para poder ter uma coordenação, para poder ordenar conjuntamente as coisas. Você tem que ter um trabalho com rotinas estruturadas, tem que tomar cuidado para não ter microgerenciamento, mas também é importantíssimo você ter, principalmente agora com o teletrabalho, a granularidade do planejamento aumenta. Você tem que ter um controle um pouco maior, tem que haver mais clareza das sequências, dos fluxos, da quantidade e da qualidade das entregas. Isso hoje ficou muito mais fácil com as tecnologias de informação e comunicação. Não é o terror que era antigamente, mas demanda um esforço anterior de planejamento muito grande para você ter um modelo que não seja nem nem superdimensionado. Esse modelo tem que ser muito bem pensado, e esse pensamento é feito em função do planejamento, tanto de projetos como de processos. E aí, finalmente, eu falo aqui que é importante ter persistência e disciplina com o método. Sem persistência e sem disciplina, o que acontece é o famoso engavetamento. O que acontece? O que eu vejo muito nas organizações? Vamos implantar um novo modelo de gestão. Vamos. Contrato consultor.
ou a consultora, vem aquele monte, vem um palavreado, vem os manuais, vem aquelas coisas, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Curva de aprendizagem complicadíssima, não tem investimento em treinamento, não tem investimento em trazer gente de fora para fazer o que a organização não sabe fazer. A coisa vai ficando complicada, começa, engaveta uma coisa aqui, engaveta outra coisa ali. Chega um momento, o que acontece? O mundo vive em permanente mudança. Temos que fazer uma nova mudança. Precisamos de um novo modelo de gestão. Traz consultor. É um processo, né? Traz consultor. Aí começa tudo de novo. Os ganhos são muito marginais quando isso acontece dessa forma. Se a organização realmente não tiver persistência e disciplina de dar seguimento, de controlar, no bom sentido da palavra, o trabalho, não anda, não vai para frente. É muito desperdício de energia. E olha, isso aí gera uma coisa terrível, que é a frustração. As pessoas ficam extremamente frustradas porque elas se dedicam a entender a conhecer esse palavreado, a estudar o vocabulário, a ver os modelos, a analisar aquilo tudo, para depois ter que engavetar e começar tudo de novo. E muitas vezes os modismos, eles são variações sobre um mesmo tema, né? E as pessoas inventam coisas esotéricas com nomes diferentes, aí traz uma pedrinha, ou põe uma outra coisa, não sei o quê. Mas assim, no fundo nós estamos falando da mesma coisa. Plan, do, check, act. É planejar, agir, monitorar, avaliar, e aí, em função do que foi aprendido, agir de novo. O meu método não depende, a rigor, de nenhuma tecnologia de informação específica, porque eu tentei colocar as questões que são realmente perenes e que são fundamentais, sem as quais uma organização não pode dizer que está fazendo transformação e gestão. Então, estejam seguros e seguras que eu reduzi tudo ao mínimo. Se está aqui é porque é o mínimo. Sem isso aqui é muito difícil funcionar. Pode ser que um elemento do sistema funcione, mas o modelo como um todo não vai rodar com eficácia, quer dizer, vai haver eficácia, mas provavelmente não vai ter eficiência e efetividade. Aqui eu dou uma visão geral do um modelo de gestão, né? Vocês estão vendo ali, começando da esquerda, o mapa de relacionamentos. A gente mapeia as relações, define negócio, missão, visão, valores, depois constrói as propostas e curvas de valor. Com base nisso, a gente já tem uma massa crítica boa para poder pensar a problemática. Com a problemática, a gente consegue criar a solucionática, que é o mapa estratégico e o plano mestre. E depois disso, a gente desenvolve projetos, mapeia e desenha ou redesenha processos, para os quais a gente desenvolve um conjunto de metas e indicadores, que vão gerar um enorme conjunto de ações e atividades, e tarefas e trabalhos que serão, de alguma forma, coordenados. E esse processo de coordenação vai permitir que a gente consiga destilar a aprendizagem. Com base na aprendizagem, o que a gente faz? Começa tudo de novo. A gente vai e revisa o negócio, a missão, os valores, a gente repensa a problemática, a gente redesenha o mapa estratégico. E aí a gente faz isso de uma maneira virtuosa e não viciosa. Então, qual é que é a entrega do processo conjunto de gestão de estratégia? É uma visão coletiva e estruturada das dores da organização. Essa palavra não existe uma palavra melhor do que essa, né? Quais são as dores? O que é que cutuca? Qual é o espinho no pé? E eu acho interessante também a gente ter um modelo que permita uma gestão longitudinal, não só de momento, mas uma gestão longitudinal das soluções para essas dores. Também um método para uma gestão continuada. Porque isso aí é dinâmico e está sempre mudando e precisa também ser constantemente revisado de alguma forma. Essas revisões todas são convencionadas, né? De quanto em quanto tempo a gente revisa, isso aí depende muito da organização, do tamanho, da capacidade de ação e tudo mais. Eu tenho certeza, por experiência, que toda organização que trabalha com gestão da estratégia acaba mais bem preparada para oferecer mais e melhores entregas a seus clientes. Só é o fato de haver uma visão conjunta da problemática já gera muita facilidade. Também o mapa de relacionamentos também ajuda muito. E finalmente, é uma organização que tem mais e melhores retornos sobre seus investimentos, né? Porque toda organização de qualquer ramo, de qualquer um dos 3 setores de agenciamento da sociedade, faz investimentos. Investimentos não só financeiros. E a gente faz investimento pensando em retorno. Retorno para a organização e retorno para a sociedade. Então é até, de certo modo, moralmente muito desejável a gente fazer esse tipo de trabalho, porque permite com que a gente entregue mais e melhores resultados para a sociedade.